Simeão, está assim tanto frio aí. Eu não sei se está assim tanto frio, mas eu estou bem quentinho com este casaco, então... Mas está frio, está frio. Olá a todos meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia, graças a Deus que Ele nos permite estar aqui mais um dia. Hoje um pouco mais tarde do que nos outros dias, mas nós estamos, graças a Deus, bem. Hoje vamos começar primeiro o primeiro livro de Samuel. Então, se tu puderes, vai abrindo a tua Bíblia. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela comunhão que nós temos através do Teu Filho amado Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo Jesus. Nós então estamos nesta nova aliança e é ela que nos faz ter este acesso direto contigo por causa do Teu Espírito Santo que tu dás a quem te obedece, a quem realmente tu queres. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória seja somente para ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu oro agradecendo-te. Amém. Glória a Deus, amados. Primeiro livro de Samuel. Aqui o maio vocês já sabem, né? Eu, como não faço aos fins de semana, então isto fica para trás os dias, mas vamos lá. Havia um homem chamado Elcana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Elcana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Não sei se eu devo dizer Penina ou Penina. Eu acho que Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, Elcana dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Há umas versões, amados, eu não sei se vai dizer aqui. E embora amasse Ana, lhe dava somente uma porção seleta. O significado do hebraico é incerto, diz aqui. É verdade, pelo contexto, eu concordo com esta versão aqui, mas há outras versões que dizem que, apesar de amar muito a Ana, não lhe dava mais do que era suposto, porque a lei dizia isto, ok? A lei dizia para tratar, neste caso aquela mulher tinha filhos, então para dar uma porção extra. Neste caso, então, Ana não tinha. Mas mesmo assim, como diz esta versão, e eu creio que seja mesmo neste sentido aqui, a Ana, porém, dava... Elcana dava a Ana, porém, uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. Porque não come, porque está tão triste. Será que não sou melhor que para você do que 10 filhos? Mas eu acho esta frase aqui, claro, pelo contexto, dá para entender o que ele quis dizer, mas tão romântico aqui. Esta frase, poeticamente falando. Porque não come, porque está tão triste. Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque Ana não conseguia ter filhos. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Então
Quando vai se... Até quando vai se embriagar? Disse Eli. Larga esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande aflição, angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Gosto desta parte, no devido tempo. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. O nome Samuel tem um som parecido com a expressão hebraica correspondente a pedido a Deus ou ouvido por Deus. Então ela chamou de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim, sua mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passavam fome são saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7 e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer à sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas. Parecem provérbios, né? Pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei e concede força a seu ungido. Então Elcana voltou para a casa em Ramá e o menino serviu ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando,
O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos dele. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que ofereceu o sacrifício aqui não será dizia, será dissesse, creio eu. Se o homem que oferecia o sacrifício dissesse, pois, porque é se o homem que oferecia o sacrifício dissesse, leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava, não, entrega a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido a oferecer o sacrifício anual. Antes de Elcana e sua esposa voltarem para casa, ele os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Bem como nós não temos aqui a música, então vamos continuar aqui. João 5, 1 a 23. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Amados, supostamente isto aqui não existe em algumas versões bíblicas, ok? Mas nós vemos que isto dá todo o contexto daquilo que o antes e o depois fazem todo o sentido. Dá para ver que isto é a realidade, ok? Que era mesmo assim que acontecia. Deus permitiu que isso acontecesse. Um anjo do Senhor de vez em quando ia para aquela água e curava o primeiro que entrasse lá. Talvez com o objetivo de que Jesus viesse aqui mesmo para isto. Mas o que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que esta parte aqui explica-nos perfeitamente o que é, ok? Então, um dos homens ali estava doente, 38 anos. Ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu, e aqui está a prova de que aquilo que nós lemos agora é a realidade. Não consigo, senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Ou seja, ele viu que pessoas eram curadas. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Uma coisa interessante, amados. Normalmente, algumas denominações, vocês com certeza vão saber, exigem entregar o dízimo porque senão não há cura. Exigem fazer um monte de coisas porque senão não há cura. Mas este homem nem sequer conhecia a Cristo. O homem que foi curado também de cegueira também não conhecia a Cristo. Mas Cristo quis curá-los. E aí?
Cuidado, amados, com esses falsos profetas que andam por aí, que estão a levar muitas pessoas para o inferno. Claro, não os escolhidos que Deus assim quis, mas, amados, aqui eu digo, como é que nós sabemos que somos escolhidos? Permanecendo, amados, permanecendo. Aí tu saberás um dia, se Deus assim permitir. Amém. Deus seja louvado em todo o tempo. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pega a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Amados, 99% de certeza que a doença que esse homem tinha no tanque de Betesda estava relacionada a pecado. Ele deve ter pecado e então Deus o castigou com essa... permitindo que ele tivesse essa doença. Por que eu digo 99%? Porque Jesus diz, agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Ou seja, deixe de pecar. Dá a intenção de que ele, por causa do pecado, ficou mal. Mas nós não temos 100% de certeza. Mas eu considero isso dessa maneira, ok? Poderá ser, olha, não peques para que não te aconteça pior. Se bem que da outra vez, não sei. Mas quase certeza que ele estava mal por causa do pecado. E então Jesus o cura e diz, deixa de pecar para que nada pior te aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, meu pai sempre trabalha, e eu também. Os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então, o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz aquilo que vê o pai fazer. Então, o filho faz aquilo que o pai faz. Pois o pai ama... Isto está a falar de Cristo Jesus. Então, nós vamos ver, amados, isto está a dizer-nos realmente quem é Cristo. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas o pai deu ao filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honrou o pai que o enviou. Por que é que tu podes adorar a Cristo? Por que é que eu posso adorar a Cristo, louvá-lo e exaltá-lo? Porque o pai deu ao filho a autoridade absoluta para julgar. Então o filho tem primazia. Ele é, vou dizer desta maneira, as primícias. Então, amados, isto aqui é maravilhoso. Aqui nós conseguimos entender quem é Cristo, ok? Se nós ignorarmos estes versículos aqui, nós vamos sempre ouvir as outras pessoas dizer acerca, por exemplo, da Trindade e tudo mais. Claro, eu acredito na Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia Sagrada é clara, dizendo que Deus Pai, neste caso Deus é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito de Deus, obviamente, é Deus. Porque eles concordam, não? Eles todos, obviamente, amados, estão para um propósito. E aqui o Filho disse qual é o propósito: fazer a vontade do Pai, que o Pai seja glorificado. Então o Filho e o Espírito Santo fazem de acordo com o Pai. E aqui nós conseguimos entender muito melhor porque é que nós oramos ao Pai. E o próprio Jesus disse, olha, vocês agora orem ao Pai em meu nome. E muitas pessoas o que é que fazem? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e começam a orar. Obrigado, Deus, porque tu morreste na cruz por nós. Deus não morreu. Cristo Jesus morreu.
Mas Cristo Jesus é Deus. Sim, mas quando a pessoa se refere a Deus, refere-se ao Pai, não a Cristo, ok? O Pai enviou o seu Filho unigênito para que Ele morresse por ti e por mim, para que agora não vivamos mais por estas concupiscências da carne, mas tenhamos essa liberdade verdadeira na consciência e na escolha também. Então, amados, glória a Deus. E isso, obviamente, vivendo de acordo com a palavra de Deus, mostra que nós realmente fomos escolhidos, e então isso nos leva à vida eterna. Eu vou passar aqui à fase seguinte, Salmos 105, 37 a 45. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas. Saciou sua fome com o pão do céu. Partiu, ou seja, o maná. Partiu uma rocha e jorrou água. Isso foi tudo aquilo que aconteceu quando eles saíram do Egito. Que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Uma população, Provérbios 14, 28 a 29, uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Amados, súdito é aquele servo, aquela pessoa que ou aquele que está dependente da vontade de outrem. Por isso, amados, eu acho interessante isto aqui. A falta de súditos é a ruína do príncipe. E nós vemos aqui que Cristo disse que o maior do reino dos céus é aquele que serve mais, não aquele que se vangloria. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra a sua grande incerteza. Glória a Deus, meus amados irmãos. Permaneçamos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Orem por todos nós, obviamente. Orem por mim, eu peço-vos. E lembrem-se que daqui a 5 dias, se Deus permitir, as lives estarão de volta. Glória a Deus em todo o tempo, amados. Até amanhã, se Deus permitir. Amém.